Amados irmãos, graça e paz. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 15. Hoje nós vamos ver o começo da segunda viagem missionária. No capítulo 15, a partir do versículo 36. Os missionários começam a revisitar as igrejas como parte do plano que compõe a segunda viagem missionária. E o texto diz assim: alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. No capítulo 16, a partir do versículo 1, Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Curve sua cabeça por um instante. Pai, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra lida. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor a ilumine em nossa vida, pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado, ó Pai, é o que oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos analisar devagarinho esses versículos. Nós temos aqui dois momentos que compõem o início daquilo que é chamado de segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, antes dos missionários irem a novos lugares, implantarem trabalhos pioneiros, eles decidem revisitar as igrejas que já haviam sido implantadas. Nós temos aqui dois momentos. Um primeiro momento que vai no capítulo 15, dos versículos 36 até 41, e essa viagem por parte de Paulo sendo realçada no capítulo 16, dos versículos 1 até 5. Irmãos, o Concílio de Jerusalém foi algo muito importante, foi fundamental. Ele gerou um documento. Na primeira viagem missionária, todas aquelas experiências que Paulo e Barnabé teve serviram de apoio para a formatação desse documento que o Concílio de Jerusalém, através de Tiago, que havia presidido esse concílio, consegue formatar como uma opinião, uma unanimidade da igreja. Só que esse documento ele vai também servir como uma base para que ele possa mostrar esse aspecto do aculturamento do evangelho, sobretudo nas nações chamadas nações gentílicas. E nós vamos ver nas cartas de Paulo, e nós vamos ver ainda no livro de Atos, só que não agora, mais para frente, que essa situação ela não ficou resolvida de uma vez por todas com o Concílio de Jerusalém. Não, irmãos, infelizmente, os chatos dos judaizantes vão continuar pegando no pé daqueles que pregam
a mensagem do Evangelho, querendo acrescentar a obra de Cristo na cruz de Calvário, os ritos da religiosidade judaica, sobretudo a circuncisão. Vamos analisar bem direitinho aí, a partir do versículo 36. Olha que coisa maravilhosa. O texto diz: alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Irmãos, as necessidades espirituais das igrejas recém-fundadas pelos missionários, isso tudo ainda estava na mente e no coração de Paulo. Os novos convertidos dos trabalhos que haviam sido abertos. No primeiro momento, na primeira viagem missionária, o Espírito Santo do Senhor havia conduzido Paulo e Barnabé a que implantassem as igrejas, sobretudo nas cidades de Derbe e de Listra. Esse mesmo Espírito continua trabalhando no coração de Paulo, uma vez missionário, sempre missionário. E Paulo está com a sua cabeça pensando com a carta do concílio nas mãos, pensando nos trabalhos que ele já havia passado. Como é que ele poderia esquecer daquele trabalho? Inclusive, Paulo e Barnabé sofreram muito. Barnabé na supervisão e Paulo pregando efetivamente, sobretudo em Derbe, em Listra. Percebe-se a preocupação que Paulo tem com os irmãos, percebe-se a preocupação que ele tem com o andamento da igreja, e ele sugere a Barnabé que eles precisariam voltar naqueles lugares e visitar. É possível que aqueles irmãos estivessem precisando de acompanhamento, e aqueles irmãos precisavam saber acerca do concílio de Jerusalém. Versículos 37 e 38, o texto diz: Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Irmãos, olha que coisa interessante. Barnabé concorda com a sugestão de Paulo, mas Barnabé quer levar João Marcos. João Marcos havia participado da primeira viagem missionária, só que ele não foi completamente. Quando chegou na Panfilha, João Marcos, que era em tese, é conhecido como o Marcos do Evangelho, discípulo de Pedro, muito jovem. É possível que na Panfilha, e aquele lugar é um lugar tido como um lugar perigoso, é possível que João Marcos tenha sentido medo, e da Panfilha, na primeira viagem, ele retornou. Só que Barnabé, no seu coração, quer levar esse João Marcos na segunda viagem missionária. Mas Paulo, versículo 38, Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Irmãos, por que foi que Barnabé pensou em levar João Marcos? Gostaria de mostrar aos irmãos alguns desses porquês. Em primeiro lugar, no livro de Gálatas, aliás, no livro de Colossenses, no capítulo 4, no versículo 10, lá nos mostra que Barnabé é primo de João Marcos. Então havia um relacionamento familiar entre eles, um pouco mais de intimidade entre eles. Segunda coisa, apesar de Marcos ter deixado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária e voltado da Panfilha para Jerusalém, irmãos, Barnabé analisa, porque Barnabé e Paulo agora estão em Antioquia. Barnabé analisa que João Marcos quer ajudar, porque João Marcos saiu de Jerusalém para Antioquia, aonde eles estão, ou seja, que ele caminhou mais de 700 quilômetros para estar ali com os irmãos. Então Barnabé observa essa atitude de João Marcos.
Ele observa que ele havia feito essa viagem querendo, desejoso no seu coração, de servir a Paulo e a Barnabé como um auxiliar. Terceira coisa, irmãos, Barnabé quer dar uma segunda chance para Marcos, para que Marcos pudesse provar que ele tinha dignidade. Apesar de muito jovem, que ele tinha dignidade em seguir nessas viagens missionárias, auxiliando os missionários. E por último, irmãos, eu quero lembrar que na primeira viagem missionária, quem encabeçou a viagem foi Barnabé, não foi Paulo. Barnabé ficava calado, Paulo era quem falava. E no mundo gentílico, as pessoas entendiam que Barnabé é que era o líder e que Paulo era uma divindade inferior a Barnabé. E você vai perceber que Barnabé, ele é uma pessoa acolhedora, estratégica, motivadora, de influência. A primeira viagem missionária teve uma influência muito forte de Barnabé. Só que agora, nesse momento, perceba que foi Paulo quem puxou a ideia da segunda viagem missionária. Versículo 36. Paulo é quem diz a Barnabé: vamos voltar e visitar. Então Paulo assume essa prerrogativa nessa segunda viagem. É Paulo que está no comando e é Paulo quem reage negativamente para levar esse João chamado Marcos. Isso aqui é uma coisa muito comum na Palestina do século I. As pessoas terem dois nomes. Um nome em referência ao nome hebreu e outro nome em referência ao mundo grego. É natural. O João faz referência ao mundo hebreu, o Marcos ao mundo grego. Mateus, também chamado Levi. Mateus, referência ao grego, Levi ao hebraico. Percebe? Paulo e Saulo. Saulo, a referência ao hebraico. Paulo, a referência ao mundo grego. Então era muito comum. João Marcos é o Marcos do Evangelho. Discípulo de Pedro, direto. E os historiadores dizem que na noite em que Jesus foi preso, Marcos era aquele aquele mancebo que estava envolto numa toalha e que foram tentar pegar ele, aí puxaram a toalha e ele saiu correndo nu. É o registro que diz, pelo menos a ideia é essa. Mas veja que ele foi uma testemunha ocular da pessoa e da obra de Cristo desde o início. E aqui, irmãos, o versículo 39 é um versículo chave. O versículo 39 diz o seguinte: houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Irmãos, infelizmente, no português, nós não temos como verificar todas as nuances de um texto traduzido do grego koiné no século I para nós. Os estudiosos, e eu vi isso daí também, mostram que essa palavra, que na Bíblia NVI foi traduzida por desavença, é uma palavra mais forte, com o sentido de provocar a ira, sugerindo que esse desentendimento entre Paulo e Barnabé não foi um desentendimentozinho, não. Foi um negócio pesado, forte, sério. Eles discutiram, foi provocada a ira um do outro. Lucas trata disso de uma forma bem discreta, permitindo que a interpretação fique por parte do leitor. Mas aqui a gente sabe que, depois que isso acontece, Barnabé se separa de Paulo. Barnabé vai pegar Marcos e vai viajar para Chipre. Chipre foi o primeiro lugar na viagem missionária onde Paulo e Barnabé haviam ido. Por que é que Barnabé escolhe ir para Chipre? Por quê? Porque Barnabé é natural de Chipre, conhece Chipre. E é possível que Marcos, o João Marcos, também seja
natural ou tenha familiares em Chipre. Na primeira viagem, eles foram para lá. Barnabé, agora, na segunda viagem, pega Marcos e vai para Chipre para visitar num ambiente que ele tinha conhecimento, tinha domínio, conhecia. Ele é estratégico. Ele vai para um lugar que ele conhece. Aí o que é que acontece com Paulo? O texto diz: mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Irmãos, vocês conseguiram perceber o que foi que Deus fez nesse momento? Deus fez aquilo que eu, aqui e ali, tento lembrar aos irmãos sempre. Deus é aquele que transforma o mal em bem. Deus é o único que pode fazer isso. Deus é aquele que transforma o mal em bem. O que foi que aconteceu com essa desavença entre Paulo e Barnabé? É porque antigamente, irmãos, só tinha uma equipe missionária partindo de Antioquia, que era Paulo e Barnabé. E agora o trabalho missionário foi levantado nos seus recursos humanos em 100%, porque ele não tem mais uma equipe só. Agora ele tem duas equipes. Ele tem Paulo e Silas indo por um lugar, visitando o final das igrejas da primeira viagem missionária, e ele tem agora Barnabé e Marcos indo para o início, fazendo caminhos diferentes. O trabalho missionário foi multiplicado por 2. Nós temos duas equipes, isso é providência de Deus. Paulo havia se familiarizado com Silas no Conselho de Jerusalém. Silas já tinha dado provas da sua habilidade, da sua capacidade, porque Silas foi um dos que levou a carta e explicou a carta de Jerusalém na igreja em Antioquia, e ele motivou os irmãos de lá, falou aos irmãos de lá. Silas era uma pessoa culta, ao ponto de que existe referência na primeira carta de Pedro, o próprio Pedro agradecendo a Silas o fato de Silas tê-lo ajudado a compor a carta. Era uma pessoa culta, era um grande companheiro. Nós vamos ver em Atos ainda que este Silas, ele também era cidadão romano, do mesmo jeito que Paulo era. Eles eram de dupla cidadania, tinha uma cidadania judaica, tinha uma cidadania romana, e essa nova dupla tem Paulo como o líder, e Silas vai se posicionar como uma espécie de um subordinado a Paulo. Mas louvado seja o nome do Senhor, a capacidade missionária foi ampliada, mesmo diante de uma circunstância tão complexa, tão terrível. Só Deus é quem pode fazer essas coisas. Só Deus é quem tem condições de transformar o mal em bem. Aí, irmãos, a gente vai ver uma coisa. Com o avanço do Evangelho, nós vamos perceber também que outros líderes, outras pessoas, começam a se despontar. Outros nomes de liderança vão sendo levantados. E aqui nós vamos ter a introdução de uma pessoa muito importante na teologia do Novo Testamento, uma pessoa muito importante para a vida do apóstolo Paulo, que é nada mais, nada menos que o jovem Timóteo. Capítulo 16, versículo 1, o texto diz: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Preste atenção a essa característica. Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom
testemunho deles. Nós nos deparamos agora com uma liderança jovem, de novo. Do mesmo jeito que João Marcos, muito provavelmente, é bem jovem e acompanha a Barnabé na empreitada de revisitar as igrejas em Chipre. Aqui, Paulo se depara com outro jovem, muito jovem. Um jovem que dá testemunho da sua fé já nas idades mais primeiras de sua vida. Uma pessoa de Deus na juventude, de testemunho. Os irmãos dão testemunho dele. Timóteo é de Listra, sua mãe judia, o pai grego. Lucas registra que ele é um discípulo, ou seja, ele é um cristão. Paulo, nas outras cartas, nós vamos ver que Paulo vai dizer que a mãe desse Timóteo chama-se Eunice, e que a avó de Timóteo chama-se Loide, e que ambas eram de uma fé sincera e que ensinaram as sagradas escrituras a Timóteo desde a infância, mesmo que o pai de Timóteo fosse grego. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Paulo, falando sobre Timóteo, ele diz: lembro da sua fé sem fingimento. Ou seja, uma fé autêntica, não hipócrita, uma pessoa de caráter. A mesma que, primeiramente, essa fé habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E estou certo de que habita também em você. Ele é jovem, mas ele vem de um berço de bagagem. A sua avó e a sua mãe lhes ensinaram as escrituras desde a infância. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo diz que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, Timóteo, ele vem de um berço com substância espiritual, podemos dizer assim. A avó, a mãe se interessavam pela vida espiritual do menino e ele se desenvolveu. Irmãos, esse Timóteo aí, esse jovem, ele foi adotado por Paulo, não juridicamente. Ele foi adotado por Paulo espiritualmente como um filho na fé. Paulo vai motivá-lo, vai acompanhá-lo, sabe que ele é jovem, mas que tem um grande potencial. Olha o que acontece em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo falando sobre Timóteo, ele diz: por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Paulo tem um apreço muito grande ao ser de Timóteo, a juventude de Timóteo. Que coisa linda. Veja 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Paulo diz: a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Paulo trata Timóteo como um filho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Essa é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo. Paulo trata Timóteo como um filho. Capítulo 1, versículo 2. Ao amado filho Timóteo, pelo menos umas 4 ou 5 vezes que Paulo faz referência a Timóteo, é dizendo que ele é o seu filho. Não que ele fosse juridicamente adotado, mas é um filho espiritual que Paulo acompanha e sabe que ali tem substância, ali tem base, ali é forte, é sólido. E em uma dessas epístolas de Paulo, a primeira, Paulo
falando a Timóteo, porque Timóteo era muito jovem. E Paulo falando a Timóteo, Paulo diz, olha, que ninguém despreze o fato de você ser jovem, que ninguém despreze a tua mocidade, porque apesar de jovem, Timóteo tinha tutano espiritual, tinha base, era bem consolidado, era firme. Segue o texto, irmãos, versículo 3, o texto diz, Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Irmãos, uma pergunta. Depois da confusão todinha do concílio de Jerusalém, que tinha dado problema por causa da circuncisão, agora Paulo circuncida Timóteo. Isso sou inusitado. Por que é que a essa altura do campeonato, Paulo circuncidou Timóteo? Calma, não é assim não. Vamos analisar bem direitinho os fatos. O que é que nós temos contra essa circuncisão? Em primeiro lugar, os decretos apostólicos, o concílio de Jerusalém, não obrigava que Timóteo fosse circuncidado. É verdade. Segundo, na carta aos Gálatas, Paulo vai dizer que Tito não precisou ser circuncidado. Terceiro, Paulo tinha falado para os Gálatas que eles não deveriam permitir que eles fossem circuncidados. E agora ele vem com a dessa? Agora vamos analisar a situação mais profundamente. Primeiro, quem era Timóteo? Você viu, o texto dizia que ele era de mãe e vó judia e de pai grego. Isso fazia de Timóteo um mestiço, no mesmo nível que um samaritano. Aí o que é que acontecia, irmãos? Para diminuir, porque dentro do mundo judaico, ser um mestiço era algo tão complexo quanto ser um gentio. Então, para diminuir essa força social contrária à aceitação de Timóteo dentro do mundo judeu, e para reparar o erro da mãe dele, porque a mãe dele deveria ter circuncidado ele, mas não circuncisou. Ela, como judia, tinha a prerrogativa de, ao 8º dia do nascimento, ela poderia sim levar a criança para receber o seu nome e ali ser circuncidada. Ela poderia ter feito isso. Aí o que é que Paulo enxerga? Paulo vai levar ele nas viagens missionárias. E nas viagens missionárias, Paulo vai confrontar comunidades que tanto têm gentios como têm judeus. No mundo dos gentios, Timóteo não ia causar problema algum. Mas no mundo dos judeus, Timóteo é um mestiço. Timóteo é um mestiço. Então ele tenta suprir essa demanda. Timóteo corrige o erro da mãe. E uma coisa que vocês vão perceber é que isso é uma prática de amor de Timóteo ao Evangelho. Os irmãos sabem o que é que Timóteo vai fazer? Ele vai se circuncidar, mesmo jovem, irmãos. Aqui no século I, o corte do prepúcio na glândula do pênis do homem, isso aqui é feito com faca de pedra. E por amor ao Evangelho, entendendo a sua posição estratégica, Timóteo se submete a isso. Por amor à mãe, corrige o erro da mãe. Por amor ao Evangelho, se submete a uma circuncisão, mesmo sendo desobrigado a fazê-lo. Percebe? Que coisa linda.
O esforço que Paulo queria ter visto em João Marcos, ele vê em Timóteo. Enquanto João Marcos abandonou a dupla missionária na Panfilha, Timóteo está aqui se submetendo a ser circuncidado para não receber ataques dentro do mundo judaico. Percebe que coisa linda? Que coisa fantástica. Um comentarista chamado Hendrickson, ele diz o seguinte: no caso de Timóteo, ser um bom cristão não significava ser um mau judeu. E como ele tinha raízes judaicas, a mãe errou ao não circuncidá-lo, ele tinha nesse momento a possibilidade de corrigir um erro da mãe. E aqui a gente vê Paulo mostrando, digamos assim, a sua força estratégica missionária. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, Paulo diz que ele queria ser tudo para com todos, para poder ganhar a todos. E aqui Timóteo se submete a isso. Paulo circuncidou ele para remover qualquer impedimento para a expansão da causa de Cristo. E Timóteo entendeu isso, porque Timóteo se submete. Ele é sujeito, ele se submete. A circuncisão de Timóteo não foi para a salvação, a circuncisão de Timóteo foi para que ele fosse aceito socialmente na comunidade judaica, a dita comunidade da aliança e que guardava a lei de Moisés. Como prova de maturidade, como prova de submissão, como prova de amor à mãe, como prova de amor ao evangelho, Timóteo se submete. Aí aqui a importância do concílio. Versículo 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as tomassem. O que é que nós temos aqui? A carta de Jerusalém, no seu sentido prático, sendo utilizada na evangelização, confirmando a doutrina da suficiência de Cristo, facilitando o processo de aculturamento do evangelho de Jesus entre as nações gentias. Versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Irmãos, a igreja se desenvolve naturalmente no poder do Espírito Santo, na fé poderosa, muitas vezes ingênua, da igreja primitiva, mas ela vai se desenvolvendo, um fortalecimento espiritual. O texto diz, fortalecido na fé, um fortalecimento numérico. O texto diz, aumentavam em número. Essa era uma dinâmica da igreja primitiva, ela era saudável, e por ser saudável, ela se desenvolvia naturalmente. Veja o que está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que coisa linda. Atos capítulo 6, versículo 7. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, naturalmente a igreja vai se desenvolvendo. Atos capítulo 9, versículo 31, o texto diz, assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ou seja, mesmo do ambiente de muita perseguição, a igreja gozava paz e a proteção do Espírito Santo de Deus. E o texto diz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, o que é que acontecia? Crescia em número. O texto também diz em Atos, no capítulo 12, versículo 24, entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Irmãos, uma igreja sadia, como um organismo vivo de Deus,
cuja seiva principal é o Espírito Santo, conduzindo tudo a todos. Cristo como fundamento dela, ela sendo saudável, ela cresce naturalmente. Ela sendo saudável, desenvolve-se naturalmente. Vamos a algumas verdades espirituais que eu gostaria de destacar com os irmãos hoje. Em primeiro lugar, irmãos, o interesse no desenvolvimento das igrejas recém-formadas. O interesse que Paulo tinha no desenvolvimento das igrejas, dos novos convertidos, as igrejas novinhas, recém-formadas, a propagação do evangelho no meio dos gentios, essa preocupação está no coração de Paulo. Uma vez missionário, sempre missionário, Paulo se preocupa com aquele povo novo convertido. E nesse sentido, irmãos, o documento de Jerusalém foi um instrumento muito importante para a afirmação da fé nas igrejas novas. E ele pega esse documento, sai fortalecendo as igrejas nos lugares onde ele já havia passado. Irmãos, é necessário nós nos importarmos com as pessoas. Igreja não é isso aqui, muito bonito que você vê, toda preparada. Antigamente era branca, agora é preta. Antigamente tinha menos recursos, agora tem mesa de som, tem mesa de vídeo, tem toda uma preparação. Pode pegar a sua transmissão aí através da internet, é levada para vários lugares. Não, irmãos, todas essas estruturas, tudo isso aqui faz parte daquilo que nós chamamos de templo. Sabe quem é a igreja? Igreja somos nós. Nós, aonde habita o Espírito Santo de Deus. E Paulo tinha preocupação do andamento de como estavam esses irmãos. E essa preocupação, irmãos, ela não pode ser uma preocupação única e exclusivamente da liderança. Ela precisa ser uma preocupação de todos nós. Nós precisamos nos preocupar com o andamento dos irmãos. Como é que estão os irmãos? Como é que estamos a cada um de nós? É necessário se importar com as pessoas. A igreja é composta de gente. O desenvolvimento da igreja passa pelos relacionamentos uns com os outros e passa pela solidez da fé em Cristo. Amém? Segunda grande lição. Uma desavença que gerou frutos. Só Deus é quem pode fazer isso. A desavença entre Paulo e Barnabé gerou frutos. Como Paulo e Barnabé trataram essa diferença diante deles, aqui, irmãos, eu quero ressaltar o exemplo de Barnabé. Entenda, Paulo e Barnabé, eles discordaram acerca de Marcos. Paulo não quis levar Marcos na segunda viagem, porque ele entendia que, de uma certa forma, talvez, Marcos tivesse sido fraco por causa do desempenho dele na primeira viagem missionária. Aí aqui, irmãos, uma desavença, uma briga dos dois apóstolos. Certamente para nós e para qualquer pessoa que lê o texto, isso não soa bem, isso não é nitidamente marcado como um bom exemplo. E aqui eu gostaria de realçar algumas coisas disso aqui. Paulo foi intransigente. Me perdoe a franqueza e a crítica ao analisar esse texto, mas se alguém deu testemunho verdadeiro de amor e de compaixão pelo outro, este não foi Paulo, foi Barnabé. Foi Barnabé, não foi Paulo não. Paulo está sendo pragmático. Barnabé, não. O exemplo aqui é de Barnabé. Barnabé foi virtuoso. Barnabé teve compaixão de João Marcos. Uma visão diferente de dois líderes em função de uma pessoa só. Paulo olhou para Marcos e, no seu pragmatismo, ele perguntou para si mesmo: o que é que esse Marcos pode fazer para o reino de Deus? Aí observou a vida de Marcos para trás
e viu que ele tinha abandonado em Panfilha, na primeira viagem missionária. Conclusão do pragmatismo de Paulo: eu não o quero. Mas o que foi que Barnabé pensou? O que é que Barnabé aplica quando ele vê Marcos? A pergunta é diferente. O que é que o reino de Deus pode fazer por ele? Barnabé olha para Marcos com fé, com compaixão e crendo que o Senhor, o Espírito, o reino, pode fazer um grande milagre, e ele enxerga o potencial na vida de Marcos. Me perdoe a franqueza, mas apesar de Deus ser aquele que transforma o mal em bem, e só Ele é quem pode fazer isso, se houve alguém virtuoso nisso aqui, esse virtuoso foi Barnabé, não foi Paulo não. Barnabé ele tem compaixão, Barnabé observa, olha com a ótica da possibilidade, olha com a ótica de que um Deus todo-poderoso pode dar a João Marcos a mesma coragem que deu a Timóteo. Dá uma segunda chance, vamos ajudá-lo. Irmãos, isso é fantástico. Isso é fantástico. Fora o aumento missionário. Antigamente só tinha uma equipe missionária. Agora tem 2. Um aumento de 100% de produtividade. Só Deus é quem pode fazer isso. Irmãos, a Bíblia nos mostra mais tarde que esse mesmo Marcos vai ser muito importante para a vida do próprio Paulo. Do próprio Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é o Deus que trabalha, mesmo através dos conflitos e das discordâncias. Louvado seja o nome do Senhor, e saiba disso, meu irmão, os cristãos nem sempre concordam em tudo, mas os problemas podem ser resolvidos quando nós aceitamos as diferenças e permitimos que Deus faça a sua vontade. Não tenha medo dos problemas. Deus é maior do que eles. E repito mais uma vez, o nosso Deus é aquele que transforma o mal em bem. Terceira grande verdade espiritual desse texto. João Marcos e Timóteo. A juventude não pode ser desprezada. Irmãos, no modelo cultural oriental, onde a sabedoria dos mais velhos é ressaltada, surge aqui um novo foco, uma nova força, a força da juventude na pessoa de Timóteo e na pessoa de João Marcos. Timóteo foi o primeiro discípulo da segunda geração de líderes cristãos mencionados no Novo Testamento. Ou seja, é liderança nova. É gente nova que surge. Gente de tutano espiritual, de base, de substância, como diz ali o nosso pastor Daniel. Sua mãe e sua avó eram cristãos fiéis, influenciaram em relação ao Senhor, e influenciaram ele em relação a Deus e às Escrituras. Embora o pai dele não fosse cristão, nós vimos isso. A influência da mãe e da avó no testemunho de Timóteo prevaleceu. E aqui sustenta a pancada. Nunca menospreze o efeito de ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos. Repetindo, nunca menospreze o efeito de ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Isso é um princípio. Sustenta a pancada. Você que anda dizendo, quando meu filho crescer, ele vai decidir a sua vida. Reveja a sua postura.
Isso não é tolerância. É falta de compromisso com Deus e falta de testemunho dentro da família. Quer que eu repita? Vou repetir com todas as letras. E a mensagem é essa mesmo, não é para a glória a Deus, não. É para a misericórdia, Senhor. Você que anda dizendo, quando meu filho crescer, ele vai decidir. Reveja a sua postura. Isso não é tolerância, muito pelo contrário. Isso é falta de compromisso com Deus e falta de testemunho seu dentro da família. Me perdoe a franqueza, mas essa é a verdade. Nós temos um grande campo missionário. E esse grande campo missionário, em primeiro lugar, é a nossa própria família. Os homens precisam assumir a sua responsabilidade espiritual dentro da família. Mas, infelizmente, nós temos homens cuja hombridade precisa ser revista, uma hombridade saudável à luz do Espírito Santo de Deus. Ou assume a responsabilidade em todos os níveis, meu irmão, ou vai sofrer com as consequências, e as consequências não são pequenas. As consequências são grandes. Segunda coisa, irmãos, esse Timóteo aí, ele foi ensinado desde a infância. Nós, como igreja, precisamos entender que a educação religiosa das crianças é muito importante. Precisamos orar pelas nossas crianças. Precisamos enfocar, enfatizar. Nós precisamos motivar o ministério infantil. Agora, o ministério infantil é uma coadjuvante. A responsabilidade de verdade continua sendo da família. Não terceirize essa responsabilidade para a igreja. A igreja está aqui para ajudar você nessa responsabilidade. A responsabilidade é sua, como pai e como mãe de família na sua casa. Amém? Terceiro, quarto e último, aliás, igrejas saudáveis se desenvolvem naturalmente. Irmãos, o texto bíblico reverbera uma verdade muito simples. A simplicidade do evangelho, que era vivida pela igreja primitiva, o desenvolvimento natural que essa igreja tinha, ela era porque ela era saudável. E uma igreja, uma comunidade de fé saudável é um atrativo para um mundo perdido. Irmãos, edificar uma comunidade de fé saudável, edificar uma igreja saudável, não é fácil. É algo que precisamos entender da dependência do Espírito Santo de Deus, mas é a visão do pastor Tomás para essa igreja. Existe um documento feito pelo pastor Tomás, que é a visão dele para essa igreja, o que é que ele deseja que essa igreja alcance. Ele não deseja metas organizacionais para essa igreja, no sentido que essa igreja seja mais organizada, seja mais estruturada, ou seja a maior, ou tenha metas numéricas de crescimento. Não. O pastor Tomás, ele tem como visão edificar uma igreja saudável. Isso aqui é um documento que eu tenho guardado, que é fruto dele. Ele diz que ele procura, ele ora, ele busca que a IEB seja uma igreja saudável espiritualmente. Isso reflete numa vida de santidade.
A vontade do pastor, e no sentido, na oração, o que ele deseja, o que ele gostaria que essa comunidade fosse, os membros dela, nós, cada um de nós, tivéssemos certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, que a gente tivesse uma vida de santidade, de rejeição ao pecado, a santificação evidenciada numa vida prática, princípios e valores da palavra de Deus, aliados a uma vida devocional sadia, uma vida de oração. O pastor pensa e ora numa igreja que seja emocionalmente saudável. Sabe o que isso significa? Efésios 4:31. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia, sejam retiradas do meio de vós. E ele diz aqui, através da libertação dos sentimentos que aprisionam a alma, chamados ciladas do diabo, e impedem a comunhão com Deus, tipo medo, amargura, ódio, inveja, que tudo isso possa sair de nossa comunidade, que tudo isso possa ser retirado de nossa igreja. Você pode dizer amém? Saudável nos relacionamentos familiares. O que é uma igreja saudável? Ou que tem membros que são saudáveis no relacionamento familiar. Os membros da família se amam e se tratam com respeito e honra. Onde existe diálogo entre os cônjuges, diálogo entre os pais e os filhos, onde os cônjuges praticam os seus papéis conforme a palavra de Deus orienta, onde não existe violência doméstica. Uma igreja que seja saudável no amor uns pelos outros. Você sabia que no Novo Testamento, mais de 52 vezes é citada a expressão uns aos outros? É porque a caminhada cristã, ela não é uma caminhada isolada, ela é uma caminhada comunitária. E nós precisamos ter um relacionamento saudável entre nós. Saudável na identificação, chamada identidade doutrinária. Ser batista tem uma razão de ser. Conheça, saiba o que significa ser batista, os seus princípios, aonde pode ir, aonde não pode ir, o que defende, o que não defende. Entenda a doutrina da sua igreja. Seja saudável no cultivo de relacionamentos íntegros. E tomando aqui a palavra-chave do momento, relacionamentos discipuladores. Nós precisamos nos preparar para ajudar uns aos outros nessa caminhada. Isso significa igreja saudável. Igreja saudável na sensibilidade, nas necessidades ao próximo. Uma igreja que cumpre a sua função social. Nós estamos nesse mundo para sermos sal da terra, luz do mundo, para fazermos diferença através das nossas ações. Não é só a pregação do Evangelho, mas a ação do Evangelho que liberta, a ação do Evangelho que diz ao pobre que Jesus é o pão da vida, mas que também leva um pão para ele comer. E por último, irmãos, saudável na evangelização, na missão evangelizadora. Louvado seja o nome do Senhor. É por esse documento que essa igreja, em tese, tem buscado se organizar nas suas estruturas. Relacionamentos saudáveis, através de seminários, palestras, os cursos da UDF, da Universidade da Família. Saudável no relacionamento denominacional. Irmãos, eu vou dizer um segredo aqui, só para a gente, para o time do Flamengo, a torcida do Flamengo e do Corinthians. Se não fosse essa igreja, a convenção aqui, olha. Se não fosse essa igreja aqui, o seminário local, chamado ITEBS, Instituto Teológico Batista de Ensino Superior, já tinha se acabado. Essa semana, irmãos, eu vou dar aula para 2 alunos, 2! Mas vou, e vou dar a melhor aula que eles puderem ter. Vou. Isso é que significa ser saudável na denominação. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Tomás. Louvo a Deus pelos pastores que têm chegado.
Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Pastores novos, com novas visões. É necessário, irmãos, para que haja o diálogo das gerações antigas com as mais novas. E que a gente possa caminhar de cabeça erguida, desenvolvendo as coisas de forma pioneira. Nós somos uma igreja tradicional, mas não somos tradicionalistas. O tradicionalismo como aquilo que emperra, que atravanca, fora, em nome de Jesus. Nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, respeitamos a experiência dos mais velhos, mas buscando a força, a juventude dos mais novos, para que nós possamos dialogar de forma mais completa com as necessidades da comunidade atualmente. Não se faz mais evangelistas como no passado. E não pode fazer não, porque se fizer como era no passado, não vai conseguir transmitir a verdade do evangelho para o povo de agora não. A gente tem que entender, tem que compreender que cada um se comunica de uma forma diferente, entende de uma forma diferente. Irmãos, meu primeiro computador para eu trabalhar chegou na minha mão quando eu tinha 16 anos de idade. Um smartphone chega na mão de uma criança de 3. As gerações são diferentes. Uma criança que não lê um manual, mas é você que vai pedir a ela, com o seu celular, me ensina aqui a fazer. Olha, tem um bocado de gente rindo, peguei. Na minha época, e olha que eu não sou tão velho, eu tenho 50 anos. Na minha época, você queria saber se uma casa tinha adolescente, era só você olhar para o videocassete. Se o videocassete tivesse com a hora ajeitada, é porque tinha adolescente na casa. Hoje em dia, criança que chora se a mãe não der o celular para ele fazer coisa que a gente nem imagina, destravar o Pix e fazer um bocado de transferência aí da conta. Vocês não tenham cuidado não. Então, irmãos, são essas 4 coisas que eu gostaria de destacar, e nós temos hoje uma missão grande. Nós precisamos orar. Eu gostaria que nós orássemos hoje de uma forma muito especial, irmãos. Sabe por quê? Pelos jovens, pelos adolescentes da nossa igreja e pelo guardião deles, que é o pastor Márcia, sua esposa. Nós precisamos colocar os jovens, adolescentes da nossa família, da igreja, nas mãos do Senhor. Eles não são a igreja do futuro, não. Eles são a igreja do agora. Eles têm necessidades para agora. Todas as pressões que eles vivem, e são pressões muito maiores para pecar do que nós, adultos, sofremos. Todo mundo está construído para derrubar o jovem, fazer com que ele seja secular, consumista, pecaminoso, leviano, não tenha metas. Os jovens, eles são atacados constantemente. Eles não estão precisando de palavras de repreensão. Os jovens estão precisando de aceitação e de oração e pessoas que acompanhem a eles. Nós precisamos, irmãos, orar pelo ministério infantil. As crianças vivem também dilemas muito parecidos. Nós temos aqui, inclusive, uma irmã na igreja, irmã Regina, ela está com um projeto de evangelização de crianças. Vamos orar pelo projeto dela. Vamos orar, irmãos, pelos novos convertidos da nossa igreja, pelas congregações da nossa igreja. E vamos orar para que nós possamos desenvolver na igreja
relacionamentos discipuladores. Se importar com a vida uns dos outros. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aí você aproveita e esquenta a sua mão aí um pouquinho. Graças a Deus, hoje funcionou o ar-condicionado. Eu sou gordo, estou aqui me tremendo. Tem um logo ali, o bicho vem direto aqui. Graças a Deus, está funcionando. Mas vamos orar, irmãos, vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor. Pai eterno e santo, Deus poderoso, como igreja do Senhor, agora nós queremos interceder, Senhor, pelos jovens e pelos adolescentes dessa igreja. Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor confirme na vida deles a vocação, o chamado para profetas, para missionários, para pastores, para vocações profissionais, para fazer diferença no reino, através do projeto Gênesis. Meu Deus, meu Pai, eu quero clamar pelos adolescentes da igreja, que estão aprendendo, tendo suas primeiras experiências com o Senhor, experiências significativas. Eu quero te pedir que o Senhor os proteja deste mundo tenebroso, os proteja, meu Deus, meu Pai, que eles possam chegar na universidade, Senhor, e não negar o teu nome, que eles possam chegar na universidade e passar pela universidade, crendo no Senhor e com sua vocação profissional afirmada. Eu quero clamar nessa noite pelo ministério infantil, pelas crianças da igreja. Senhor, livra elas, meu Deus, meu Pai, e que tudo aquilo que está sendo construído no coraçãozinho delas, meu Pai eterno, que possa frutificar para a glória do teu nome. Nós queremos colocar nas tuas mãos o projeto da irmã Regina, que está abençoando crianças. Queremos colocar nas tuas mãos também as congregações dessa igreja, sobretudo as congregações mais novas, aquelas, meu Deus, meu Pai, que estão em desenvolvimento. Quero clamar pela congregação, meu Senhor, da igreja, a igreja lá em Santa Rita, pastor Risonaldo, Camila, sua esposa. Quero clamar, Senhor, pela missão Abrace. Toma conta, Senhor, da congregação ali naquele lugar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, colocamos nas tuas mãos os PGMs da igreja, os líderes, e que nós possamos, meu Deus, saber desenvolver relacionamentos discipuladores. Pai eterno e santo, nós oramos no nome de Jesus, a igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Se algum irmão sentiu vontade de conhecer a questão da visão do pastor de uma igreja saudável, eu só tenho um documento aqui, se quiser levar, leve. Quem chegar primeiro